Capítulo 10. Missionário? Quando uma nomenclatura pode ser um grande problema. Por favor, leia de novo o título deste capítulo. Repare que esse é o único título com uma interrogação. Realmente, estamos lhe fazendo uma pergunta. Existe o dom do missionário? De Gênesis a Apocalipse, por favor, nos diga onde se encontra a palavra missionário na Bíblia. Vamos dar tempo para você pensar. Bem, acreditamos que você chegou à mesma conclusão que nós. Essa palavra foi inventada. Nada contra os neologismos. Trindade foi uma palavra inventada que explica muito bem um conceito bíblico. Missionário é uma palavra que não explica bem conceito nenhum. Calma, calma. Não rasgue esse livro ainda. Continue conosco. Qual é o significado da palavra missionário? Segundo o dicionário, missionário é aquele que foi incumbido de realizar determinada missão. Veja que o termo em si não tem nada de errado, mas até aqui não tem nada de certo, porque não contribui com nada. Todos os chamados são um tipo de missão dada por Deus. O evangelista tem uma missão de evangelizar, o pastor tem a missão de pastorear, e assim por diante. Uma vez que a palavra é muito vaga, muito vazia de significado, podemos atribuir a ela qualquer significado que quisermos. Chamamos um pastor que foi para o outro país de missionário. O apóstolo muitas vezes é denominado de missionário. O exortador que trabalha de forma itinerante, caso não tenha sido consagrado a pastor, é referido como missionário. O aspirante a pastor, no seu período probatório, é chamado de missionário. Embora, como vimos, o termo missionário seja usado muitas vezes sem qualquer critério, existem algumas ideias comumente mais associadas a ele. A maioria das vezes, restringimos essa palavra para quem prega o evangelho a pessoas de outros países ou de outras culturas, uma vez que a primeira pessoa a ser enviada por Deus a um lugar geralmente é um apóstolo. O termo missionário acabou extremamente ligado à função apostolar. Perdão. É neste ponto que a nomenclatura cria um grande problema. Quando a palavra missionário chega ao ouvido de pessoas hoje, elas já pensam que tem que ir para o outro país evangelizar e fundar uma igreja. Isso constitui um problema, pois eu acabo pensando que para fazer a obra de Deus em outro país, preciso ser um apóstolo. No entanto, Deus está chamando pessoas de diversos ministérios, habilitadas com diversos dons para trabalharem com outras culturas. Existem campos missionários com muitas pessoas convertidas, mas sem o ensino da palavra. Esses lugares estão precisando de mestres. Outros povos precisam de médicos e enfermeiros que vão cuidar da saúde das pessoas. Existem muitas etnias que não possuem a Bíblia em sua própria língua, e eles precisam não apenas de ouvir o Evangelho, mas de linguistas que traduzem a Bíblia, para que Deus ministre a eles na língua do seu coração. Em muitos lugares há pessoas trabalhando na obra de Deus de forma lenta, cujo trabalho seria mais acelerado se houvesse gente com chamado na área de informática, adaptando em tecnologias para ajudar na programação do evangelho. Enfim, outras nações precisam de profetas, diáconos, ministros de outras nações de louvor ou qualquer que seja o seu dom. Do mesmo jeito que o nosso povo precisa de todos os dons ministeriais, todos os outros povos precisam também de todos os dons ministeriais. Se eu restringo, então, a palavra missionário a quem trabalha de forma apostolar em outra nação, posso acabar desmerecendo a necessidade que outras nações têm de diversos dons. Trabalho transcultural é uma direção específica, não é um dom. Não basta saber que eu fui direcionado para trabalhar na Índia, preciso identificar o meu dom, o chamado de Deus na minha vida, preciso saber como vou servir a Deus naquele país. Muitas pessoas se sentem direcionadas por Deus a servir em campos transculturais e já assumem que são apóstolos e acabam tentando fazer aquilo que não foram chamadas para fazer. Se elas mesmas não pensam isso, os outros pensam a respeito delas. Muitos missionários, entre aspas, são cobrados a fazer um trabalho apostólico, ainda que não tenham dom para isso. Quantas pessoas que trabalham em campos transculturais, que estão se sentindo inferiores porque não têm facilidade para ganhar almas e são cobradas a mostrar números de convertidos e batizados. Embora saibamos que é dever de todo cristão pregar o evangelho,
Existem pessoas que já vimos que têm uma habilidade maior para isso. Se você tem o dom do ensino, não gaste a maior parte do seu tempo no meio de uma cultura tentando estabelecer uma nova igreja. Ensine aqueles que são crentes para que eles consigam alcançar seus compatriotas. Não se cobre por aquilo que Deus não vai cobrar de você. É tão importante que usemos os termos usados nas Escrituras. A palavra missionário pode gerar mais confusão do que solução. Todos têm uma missão, todos têm a missão de pregar o evangelho. Qualquer um pode ser enviado a outra cultura, não apenas os apóstolos. Não é só porque fui enviado a outro povo que eu sou um apóstolo. Seja sensível à voz de Deus. Quem sabe o que você faz na sua nação seja exatamente o que Deus quer fazer com você em outra nação.